Segundo livro dos Reis, capítulo de número 4, versículo 42. Eu quero falar com vocês nesta noite sobre o comportamento dos fiéis em tempos cruéis. Repitam comigo: o comportamento dos fiéis em tempos cruéis. Vamos ver qual é este comportamento? O texto nos diz assim: veio um homem de Baal Salisa e trouxe ao homem de Deus pães das primícias, 20 pães de cevada e espigas verdes no seu alforge. Disse Eliseu: dá ao povo para que coma. Porém seu servo lhe disse: como hei de eu pôr isto diante de 100 homens? Ele tornou a dizer: dá-o ao povo para que coma, porque assim diz o Senhor: comerão e sobejará. Então lhe os pôs diante, comeram e ainda sobrou, conforme a palavra do Senhor. Amém. Pai, em nome de Jesus, nós oramos e te pedimos, neste momento, fala conosco, que a revelação da tua palavra alcance todos nós. Nós oramos e gratos por este momento, nós louvamos, nós bendizemos o Senhor, nós exaltamos o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Os irmãos podem assentar-se. Eu creio que posso dizer todos nós queremos ser abençoados e queremos experimentar milagres, especialmente em tempos de crise. Quanto maior é a dificuldade, maior também se faz a necessidade de que o Senhor opere maravilhas no nosso meio. Isso pode acontecer com você em diferentes áreas da sua vida. Aconteceu com Eliseu, conforme nós acabamos de ler. O contexto destes 3 versículos que lemos é o contexto da fome. No versículo de número 38 é anunciado que havia fome na terra. E é neste contexto de fome, de escassez, que essa história acontece. Israel estava vivendo 3 situações muito extremas. Primeiro, Israel estava vivendo uma crise política, porque o reino havia sido dividido. O reino de Israel havia sido separado em 2 partes. 2 tribos haviam permanecido fiéis ao rei Roboão, e as outras 10 tribos haviam seguido Jeroboão. O ministério do profeta Eliseu e também do profeta Elias aconteceu nestas 10 tribos que ficaram com Jeroboão e que passaram a ser chamadas de Reino do Norte ou Israel. As outras 2 tribos passaram a ser conhecidas como Reino do Sul ou como Reino de Judá. Uma segunda crise estava instalada neste tempo, que era a crise espiritual. Porque Jeroboão, quando dividiu as tribos e assumiu o governo, ele expulsou das cidades todos os sacerdotes e todos os levitas que foram viver em Jerusalém, que ficava nas 2 tribos restantes. Além disto, os demais reis que o sucederam trouxeram para o reino do norte a idolatria. O povo estava desviado dos caminhos do Senhor. Haviam feito bezerros de
ouro a quem eles serviam. Deus havia sido deixado pela grande maioria. A crise espiritual estava instalada. Mas o texto diz que havia uma terceira crise acontecendo nesta mesma época, que era uma crise climática. A escassez de chuva havia desencadeado fome. As pessoas estavam vivendo uma tremenda escassez de alimentos. Não havia comida suficiente para as pessoas. Não havia colheitas, não havia nenhuma outra fonte de alimento para resolver o problema desta gente. Portanto, é neste ambiente de crise política, de crise espiritual e de crise climática que essa história é contada conforme nós acabamos de ler. Mas o interessante, irmãos, é que o texto nos diz que um homem trouxe para o profeta Eliseu 20 pães de cevada e espigas verdes. E com estes 20 pães de cevada e com estas poucas espigas verdes que ele trouxe, mais de 100 homens comeram a se fartar, e terminada a refeição, o texto diz que sobejaram pães que o Senhor havia multiplicado. De uma maneira extraordinária, o Senhor Deus abençoou aqueles homens, por intermédio do profeta Eliseu e por intermédio deste homem que trouxe os pães e as poucas espigas. E eu quero chamar a sua atenção aqui, neste texto, para 4 informações muito importantes que nós encontramos e que vão nos explicar como é que os fiéis se comportam nos tempos cruéis. Quando eu e você estivermos mergulhados em dificuldade, quando eu e você estivermos atravessando crises, quando a escassez bater à nossa porta, ou quando a enfermidade nos assolar, quando nós estivermos vivendo num momento de angústia, de sofrimento, de perturbação, seja esta crise uma crise pessoal, familiar, ou até mesmo uma crise nacional ou mundial, como foi esta pandemia que nós vivemos há pouco tempo. Quando essas coisas acontecerem, o que esse texto nos ensina sobre o nosso comportamento? O primeiro grande princípio, a primeira grande lição que nós aprendemos deste texto, é que os crentes fiéis a Deus, nos tempos cruéis, eles continuam puros, eles continuam vivendo uma vida consagrada a Deus. E por que é que eu sei que nos tempos cruéis os fiéis continuam puros? Porque o texto vai nos dizer que este homem que trouxe os pães a Eliseu morava numa cidade chamada Baal-Salisa. Mas é interessante, meus irmãos, nós pensarmos um pouquinho nesta cidade, porque esta cidade não se chamou Baal-Salisa desde o princípio. Houve um tempo em que essa cidade só se chamava Salisa. Mas por que é que o texto nos diz que a cidade agora se chama Baal-Salisa? Porque Baal era a principal divindade adorada pela grande maioria das pessoas. Baal se tornou uma divindade importante em Israel, especialmente depois que Acabe se casou com Jezabel, depois que eles governaram sobre a terra. Agora vejam, essa cidade, que antes se chamava apenas Salisa, agora se chama Baal-Salisa. E essa expressão Baal-Salisa significa que esta divindade havia se tornado, ou estava sendo considerada naquele momento, a dona da cidade. Baal-Salisa significa exatamente, Baal é o senhor desta cidade.
A cidade de Salisa havia se tornado uma cidade pagã. Salisa havia se prostrado diante de Baal. A cidade havia se corrompido. A nação estava desviada. Mas dentro desta cidade, nós vamos encontrar um homem, cujo nome o texto não nos diz. É um fiel desconhecido. É um homem que não tem um nome para nós identificarmos, mas que vivendo nesta cidade pagã, demonstra ser fiel a Deus, não se tornando um idólatra, não se tornando um pagão. Este homem cujo nome nós não temos, não se tornou um produto do meio. Este homem vivendo numa cidade chamada Baal Salisa, não se tornou um servo de Baal, não se tornou um adorador dessa divindade. E esse é o comportamento, queridos, que Deus quer encontrar em mim, que Deus quer encontrar em você, a despeito de quaisquer influências que o mundo esteja exercendo sobre a sociedade. Nós estamos vivendo hoje numa sociedade cujos valores, cujas referências, cujos padrões morais e espirituais estão cada dia mais distantes dos princípios da palavra de Deus. Nós estamos vivendo numa época em que os nomes estão sendo modificados, em que os valores estão sendo modificados. O certo está se transformando em errado. O errado está se transformando em certo. Como disse o profeta Isaías no capítulo 5 do seu livro, ao amargo os homens estão chamando doce, ao doce os homens estão chamando amargo, à luz eles estão chamando trevas, às trevas eles estão chamando luz. Nós estamos vivendo numa sociedade em que você não deve ser mais aquilo que antes você deveria ser. As nossas crenças estão sendo colocadas à prova todos os dias. Os nossos valores estão sendo testados a todo instante. A todo momento, nós estamos sendo desafiados a nos curvar diante de Baal. A todo instante, nós estamos sendo desafiados a renunciarmos às nossas crenças e os nossos valores para aderirmos àquilo que os homens estão fazendo. Mas a exemplo deste homem, a exemplo de Noé, e a exemplo de todos aqueles que nos dias difíceis, nos tempos cruéis da sua vida, se mantiveram fiéis, se mantiveram puros, Deus também nos chama hoje para continuarmos vivendo fiéis, para continuarmos vivendo santos, para continuarmos vivendo puros diante da sua presença. Eu e você devemos ser como Daniel, que vivendo no palácio de Nabucodonosor, decidiu em seu coração não se contaminar com as iguarias postas à mesa do rei. Eu e você estamos sendo convidados para sermos como Sadraque, Mesaque e Abednego, que diante da estátua que o rei havia construído, ao soar das trombetas e dos demais instrumentos, não se curvaram diante dela, se mantendo de pé, e quando foram chamados à presença do rei, e obrigados a se curvar, eles responderam: sobre isto não há necessidade de que nós te respondamos, ó rei. Se o Senhor quiser nos livrar da fogueira, Ele nos livrará, mas se Ele não quiser, saiba o Senhor que nós não nos curvaremos diante desta estátua. E o texto sagrado diz que quando os instrumentos foram executados outra vez, da mesma maneira, Sadraque, Mesaque e Abednego não se curvaram, se mantiveram de pé. Foram, é verdade, lançados na fogueira, mas o Senhor esteve com eles lá, de modo que eles foram poupados e as suas vidas continuaram salvas. Este homem, morando em Baal Salisa, não se rendeu à influência, à pressão, à cultura e a tudo mais que a cidade estava oferecendo. E por que é que eu sei que este homem não se rendeu? Pelo que ele vai fazer. Logo em seguida,
Depois do texto nos dizer que este homem morava em Baal Salisa, o texto vai nos dizer que este homem trouxe ao homem de Deus pães das primícias. O que significa dizer que ele trouxe ao homem de Deus pães das primícias? Primeiro, como eu disse a vocês há pouco, depois que as tribos foram divididas, a Bíblia nos diz que os sacerdotes e os levitas foram todos expulsos da terra e tiveram que se refugiar em Jerusalém. Não havia mais representantes legais do templo, para quem as pessoas podiam levar as suas ofertas, para quem as pessoas podiam levar os seus sacrifícios. Mas o texto diz que este homem, não tendo os sacerdotes, não tendo os levitas, ele pegou os pães das primícias e os levou. E é interessante porque o texto diz ao homem de Deus. O texto não diz que ele levou a Eliseu. Se o texto estivesse dizendo que este homem levou os pães das primícias a Eliseu, o texto estaria dizendo que ele levou um presente para um amigo, para uma pessoa conhecida sua. Mas quando o texto diz que ele levou os pães das primícias ao homem de Deus era um título dado aos profetas, às pessoas que representavam Deus. Portanto, quando ele leva os pães ao homem de Deus, o que ele está fazendo é manter-se íntegro na sua atitude, mesmo não tendo ali os sacerdotes e os levitas. Segundo, o texto diz que este homem leva ao homem de Deus os pães das primícias. Pães das primícias eram os pães feitos com as sementes das primeiras colheitas, quando chegava o tempo das colheitas acontecerem. O Senhor Deus havia determinado na lei que os primeiros frutos da terra não podiam ser consumidos pelos proprietários. Os primeiros frutos da terra tinham que ser levados aos sacerdotes como oferta ao Senhor, e os sacerdotes podiam comer dos frutos da terra. O texto está dizendo que este homem leva ao homem de Deus os pães das primícias. Ou seja, assim que este homem começou a colheita na sua casa, ele retirou as primeiras sementes, conforme a palavra do Senhor ordena, e as levou para o homem de Deus. O que isso significa? Significa que este homem, em tempos cruéis, continua leal a Deus e a sua vontade. Este homem não muda. Este homem não deixa de observar a ordenança de Deus. Se as primícias são uma ordenança divina, então este homem se mostra fiel, mesmo vivendo num período de escassez. Agora é interessante, irmãos, nós observarmos aqui o seguinte. Primeiro, a terra está vivendo um tempo de escassez, de fome. Quando o texto diz que este homem levou ao profeta 20 pães, o que o texto está dizendo é que o que ele tinha colhido era muito pouco. A terra produziu muito pouco. De modo que o que ele conseguiu foram sementes para 20 pães. E nada mais do que isto. Além disso, o texto diz que ele trouxe também ao profeta espigas verdes do seu alforge. Alforge, irmãos, é um tipo de sacolinha em bornal que as pessoas usavam a tiracolo. Então vejam, este homem sai de Baal Salisa, onde mora, e vai ao profeta Eliseu, numa distância considerável, e tudo que ele tem para levar ao profeta são 20 pães e espigas que cabem num alforge. Muito pouco. O que ele colheu é irrisório. O que ele colheu é apenas simbólico.
Mas ao dizer que ele levou ao profeta 20 pães e algumas espigas, o que o texto está dizendo é que fidelidade a Deus não é resultado de fartura. Crente não é fiel apenas quando tem muito. Crente é fiel se tem muito, mas crente é fiel se tem pouco também. Fidelidade a Deus não tem a ver com quantidade. Fidelidade a Deus não tem a ver com abundância. Fidelidade a Deus tem a ver com lealdade, com compromisso e com temor ao Senhor e à sua palavra. Portanto, quem tem muitos pães, quem tem muitas espigas, quem tem muito dinheiro, quem tem muita fartura, é fiel a Deus. Mas e quem não tem muitas espigas? E quem não tem muitos pães? E quem não tem uma colheita farta? E quem tem apenas pouco dinheiro no bolso? E quem está vivendo no momento de crise? Como é que ele faz? Ele continua sendo fiel a Deus e a sua palavra. Fidelidade não tem a ver com quantidade. Fidelidade é no muito, mas fidelidade também é no pouco. Aliás, o Senhor Jesus Cristo disse isto: quem é fiel no pouco, também será fiel no muito. Agora, quem é infiel no pouco, quando tiver muito, ele vai continuar sendo infiel. Porque fidelidade não tem a ver com quantidade. Fidelidade tem a ver com um coração leal a Deus e a sua palavra. Portanto, os crentes fiéis, mesmo que eles estejam vivendo tempos cruéis, eles continuam sendo fiéis, leais a Deus e a sua palavra. E é interessante, irmãos, porque esse homem levou ao profeta Eliseu um suprimento muito humilde. Um suprimento incapaz de matar a fome das pessoas que estavam com o profeta. Mas Deus operou um milagre, de modo que todos comeram e ainda sobrou pães naquele dia. Quando nós somos fiéis ao Senhor Deus, o Senhor abençoa o pouco que temos e o transforma em muito, porque Deus é Deus que opera na nossa fidelidade. Eu conheço gente, irmãos, que está esperando ficar rico para começar a ser dizimista, que está esperando ficar rico para começar a ser fiel a Deus. Meu irmão, oxalá um dia você fique muito rico, mas o Senhor espera que você comece a ser fiel hoje enquanto você tem pouco. Porque se você for fiel no pouco, sobre o muito Deus te colocará. Agora, se você for infiel, até o que você tem, a Bíblia diz que Deus vai tirar de você e vai colocar nas mãos de outro. Terceiro, como se comportam os fiéis em tempos cruéis. Agora o texto vai nos dizer que quando o profeta Eliseu recebe das mãos deste homem os 20 pães e as espigas verdes, ele diz ao seu moço: dá ao povo para que coma. Queridos, as espigas e os pães levados a Eliseu, segundo a lei, eram dele. Era direito dele comer os pães. Era direito dele ficar com as espigas. Era assim que a lei dizia. Lembre-se que eles estão vivendo um tempo de crise. Ninguém tem comida. Nos versículos anteriores, o profeta Eliseu manda que um dos seus moços vá colher alguns frutos para que eles comam. E o rapaz sai tão desesperado que quando ele encontra uma árvore cheia de uma espécie de pepinos chamados coloquíntidas, ele não conhecendo os frutos, ele os leva, mas os frutos são venenosos. De modo que quando eles preparam a comida, o caldo, e vão comer, eles descobrem que há morte na panela. Essa é a situação que eles estão vivendo. Agora, de repente chega nas mãos de Eliseu 20 pães, e chegam nas mãos de Eliseu algumas espigas.
Como o próprio moço vai dizer, 20 pães não mata a fome daqueles 100 homens que estavam com Eliseu. Eliseu podia ter pensado assim, bem gente, eu sou profeta, eu estou vivendo na mesma crise que todo mundo está. É direito meu comer os pães, comer as espigas que me trouxeram. Vou guardá-las e vou ter provisão por alguns dias. Mas o texto diz que assim que o Eliseu recebe, ele toma a seguinte decisão, reparta com o povo. Sabe o que isso significa? Que crentes fiéis em tempos cruéis continua sendo generoso. A atitude do profeta Eliseu aqui é a atitude da generosidade. Ele prefere repartir em vez de guardar. Ele prefere fazer com que todos comam, em vez de levar apenas para si. O que nós aprendemos aqui é que a alma generosa não olha as circunstâncias. A alma generosa não é egoísta. A alma generosa não teme ficar sem nada. Irmãos, o ser humano ele tem instinto de sobrevivência. Você já percebeu que quando você chega num lugar em que você desconfia que tem pouca comida, duas coisas acontecem. Primeiro, você fica com mais fome do que o normal. E segundo, o instinto de sobrevivência faz com que você queira chegar primeiro. Adulto disfarça, criança não. Faz um experimento. Coloque um pastelzinho em cima da mesa e coloque 5 crianças em volta dele. Eles vão pular em cima da mesa, cada um querendo um pedaço. Coloque o mesmo pastelzinho na mesa e convide 5 adultos. Vai todo mundo ficar dizendo assim, não pode comer, não, come você. Na verdade, adulto disfarça, criança é autêntica. Está todo mundo querendo comer o pastel, mas fica dizendo que não. O instinto nosso é de sobrevivência. O profeta Eliseu podia ter pensado, eu vou guardar esses pães para mim. Eu vou guardar essas espigas para mim. Mas o profeta Eliseu é um homem generoso. E a generosidade que habita o coração do profeta não permite que ele guarde os pães. Não permite que ele guarde as espigas. O instinto, o espírito de generosidade que habita o coração do profeta faz com que ele queira repartir com todos. E meus amados irmãos, a Bíblia garante que na generosidade nós jamais seremos frustrados, jamais ficaremos no prejuízo. Eu quero ler 2 textos com você. Abra sua Bíblia comigo no Salmo 112. A partir do verso 5, leia comigo este texto para você ver o que é que a Bíblia nos fala sobre a generosidade. Salmo 112, verso de número 5. Nós vamos ler até o verso 10. E em seguida eu quero ler um outro texto em Provérbios capítulo 11. Salmo 112, verso 5 diz assim: ditoso o homem que se compadece e empresta. Ele defenderá a sua causa em juízo. Não será jamais abalado. Será tido em memória eterna. Não se atemoriza de más notícias. O seu coração é firme e confiante no Senhor. O seu coração bem firmado não teme, até ver cumprido nos seus adversários o seu desejo. Distribui, dá aos pobres. A sua justiça permanece para sempre e o seu poder se exaltará em glória. O perverso vê isso e se enraivece, range os dentes e se consome. O desejo dos perversos perecerá. Vejam quanta promessa há para o generoso. Primeiro, o que se compadece e empresta, se defenderá a sua causa em juízo. Segundo, não será jamais abalado. Terceiro, será tido em memória eterna. Quarto, não tem medo de más notícias. Quinto, seu coração é firme e confiante no Senhor. Sexto, o seu coração bem firmado não teme, até ver cumprido nos seus adversários o seu desejo. Distribui, dá aos pobres. Sétimo, a sua justiça permanece para sempre. Oitavo, o seu poder se exaltará em glória.
o perverso vê isto e fica enraivecido. Ele diz, não é possível. Esse sujeito reparte com todo mundo. Eu estou guardando dinheiro, estou economizando, estou andando a pé, estou comendo uma vez por dia só. Não compro carro, não compro sapato, não troco de roupa. Estou economizando. As coisas não funcionam para o meu lado. Ele é generoso. Ele reparte com os pobres. E ele está sendo abençoado. O perverso se enraivece, range os dentes e se consome. Agora vejam, enquanto que o texto diz que o desejo dos generosos traz bênção, o desejo dos perversos perece. Sabe o que isso significa? Que todos os planos do perverso não dão certo. Enquanto a alma generosa, Deus abençoa, Deus prospera, Deus garante milagre para a sua vida. Agora vamos ler Provérbios 11. Provérbios capítulo 11, versículo 24. Veja o que diz o texto. Provérbios 11, 24. A quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Vejam que a matemática aqui é, quanto menos ele tiver, mais ele vai ter. O que dá, não tem menos. O texto diz, a quem dá, se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. Ou seja, quanto mais, menos tem. A alma generosa, o que vai acontecer com ela? Prosperará. E quem dá a beber será dessedentado. Vamos repetir juntos este texto? Digam comigo, a alma generosa prosperará. E quem dá a beber será dessedentado. Você crê nisso ou não? Você tem sido generoso? Ou você é do tipo que diz assim, não tenho nem para mim, vou repartir com os outros? Porque às vezes na igreja a gente se comporta assim. Quando a gente é solicitado para fazer uma oferta, quando a gente é solicitado para ajudar, a gente diz assim, eu não tenho nem para mim, vou ficar repartindo com os outros? Pois muito bem, se esta é a sua filosofia de vida, a Bíblia diz que você vai ter cada dia menos. Agora, se a sua filosofia for a filosofia da Bíblia, ou se a sua atitude for a que o profeta Eliseu teve, Deus vai te abençoar, porque é promessa do Senhor, a alma generosa, essa prosperará. E a prova está aqui, Eliseu pegou os 20 pães, as espigas verdes que o homem trouxe, repartiu com os homens que estavam com ele, todos comeram e ainda sobrou. Portanto, crentes fiéis, em tempos cruéis, eles continuam sendo generosos, eles não mudam. Mas em quarto lugar, irmãos, o texto vai nos dizer que, no versículo 43, que diante da palavra do profeta para que ele repartisse com o povo os pães que ele havia ganhado e também as espigas, o servo reagiu com a seguinte pergunta: como hei de eu pôr isto diante de 100 homens? Essa pergunta foi a mesma que os discípulos fizeram para Jesus, quando ele mandou que eles repartissem, ou que eles dessem de comer à multidão que estava faminta. E eles disseram, Senhor, nem 200 dinheiros seriam suficientes para a gente matar a fome dessa gente. De repente aparecem para eles 5 pães e 2 peixes, e o Senhor manda que eles organizem a multidão em grupos de 50 e 100. E de repente, Jesus dá a eles aqueles pães e aqueles peixes, e eles vão recebendo os pães e os peixes, e agora já não tem mais 5 pães, agora tem 10, e tem 20, e tem 30, e os peixes também vão se multiplicando, de maneira que a multidão que estava lá, irmãos, a Bíblia diz que eram 5.000 homens, isso sem contar as mulheres e as crianças. As estimativas
Dizem que havia naquele grupo cerca de 10.000 pessoas. 10.000 pessoas foram alimentadas com 5 pães e 2 peixes. Todos comeram até se fartar. E a Bíblia diz que naquele dia os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços. Agora vejam. Quando o servo do profeta Eliseu diz para ele: como hei de eu pôr isto diante de 100 homens? O profeta torna a dizer: dá-o ao povo para que coma, porque assim diz o Senhor, comerão e sobejará. Sabe o que isso significa? Que os fiéis em tempos cruéis confiam na palavra do Senhor. O que a palavra do Senhor disse para Eliseu? Comerão e sobejará. Ponto final. Se Deus falou, eu acredito. Se Deus falou, não tenho que questionar. Irmãos, como é que nós lidamos com a palavra do Senhor? Qual é o grau de confiança que nós temos na palavra de Deus? Até que ponto você acredita nestes 66 livros que você chama de Bíblia Sagrada? Até que ponto você lê isto aqui e você acredita de verdade que tudo aqui funciona e funciona muito bem? Até que ponto você acredita que as ferramentas oferecidas neste livro não estão enferrujadas, não estão quebradas, não estão estragadas e não vão te deixar na mão? Normalmente eu acredito muito na Bíblia quando tudo que está aqui é para ser aplicado na sua vida. Eu não tenho nenhuma dúvida de que essa Bíblia funciona para você perfeitamente. Agora, quando o assunto é outro e a Bíblia, em vez de estar apontando para você, ela vira e aponta para mim, bom, aí a gente tem que sentar e conversar, para ver se está sendo interpretado corretamente o texto, se é isso mesmo que diz lá no original, se a hermenêutica está correta, se essa interpretação aí é uma interpretação confiável, se quem interpretou é confiável, ou se a gente precisa ter um pouco de cuidado com o que está escrito aqui. Se é você, perfeito. Pera lá. Vamos analisar o texto. Vamos ver se o contexto está dizendo isso aqui. Mas aqui está um homem que, quando ouve a palavra do Senhor, não duvida. A lógica do moço, do seu servo, não está errada. São 100 homens. São 20 pães. Ainda que eles repartam esses pães em pedaços e mais pedaços, não vai matar a fome deles. Nós não sabemos quantas espigas são. Mas se são espigas que cabem num alforje, com certeza são poucas. A lógica do moço está correta. Não tem comida para todo mundo. Mas a palavra do Senhor Deus para o profeta Eliseu é esta: comerão e sobejará. E portanto, meus irmãos, se a palavra de Deus está dizendo isto, não importa o que a lógica diz, não interessa se a matemática fecha ou não fecha. Se Deus está dizendo, acredite, a palavra de Deus é fiel e verdadeira para ser cumprida na sua integridade. Nós precisamos, irmãos, aprender a acreditar na Bíblia de verdade. Quando o moço questiona o profeta, a sua justificativa é que o Senhor falou. E o versículo seguinte vai nos dar o testemunho de que a confiança do profeta na palavra não o frustrou. O texto diz: então lhe os pôs diante, comeram e ainda sobrou, conforme a palavra do Senhor. E o texto faz questão de destacar que o que sobrou não é porque o povo comeu pouco. Sobrou porque o Senhor havia dito que sobraria. Sobrou conforme a palavra do Senhor. Irmãos, nós precisamos aprender a confiar na palavra de Deus.
Nós estamos vivendo num tempo em que a palavra de Deus está sendo questionada. Tem gente que está propondo atualizar a Bíblia. Eu disse aqui pela manhã que desde sempre a Bíblia sempre foi alvo de homens dissimulados, de homens maldosos, que quiseram pôr em dúvida, que quiseram invalidar a Escritura. Nós tivemos, por exemplo, no início da igreja, um sujeito chamado Marcion, que saiu riscando um monte de texto da Bíblia, que foi cancelando metade da Bíblia, porque ele não acreditava que aquilo lá fosse de fato pertinente ao cristianismo. Mas hoje não é diferente. Nós estamos vivendo hoje um cristianismo seletivo, em que as pessoas andam escolhendo versículos que lhes interessam, versículos que cabem dentro das suas filosofias de vida, e o restante eles estão excluindo, fazendo de conta que não estão percebendo. Acontece que a Bíblia Sagrada diz que toda a Escritura é divinamente inspirada, toda ela é a palavra de Deus, toda ela é lâmpada para os nossos pés, toda ela é luz para os nossos caminhos, toda ela é a palavra da verdade. E meus amados irmãos, queiram os homens ou não, acreditem eles ou não, gostem eles ou não, passarão os céus e a terra, mas a palavra do Senhor não há de passar. Jesus disse que nem um tio ou um jota da lei cairá, sem que toda ela se cumpra. Portanto, como é que os fiéis devem agir nos tempos cruéis? Com confiança na palavra. Se as pessoas concordam, ou se elas gostam, ou se elas não gostam da palavra, meus irmãos, isso é problema delas. A nossa posição tem que ser a posição de Josué diante do povo. Se vocês quiserem ficar com os deuses da terra, ok, fiquem à vontade. Se vocês quiserem ficar com os deuses lá do Egito, também fiquem à vontade. Vocês são livres, vocês façam da vida de vocês o que vocês quiserem. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se todo mundo quiser invalidar a palavra, e se todo mundo quiser duvidar da palavra, fique à vontade, meus irmãos. Você tem que dizer, eu e a minha casa continuaremos confiando na palavra do Senhor. Como nós devemos nos comportar em tempos de dificuldade? Primeiro, a Bíblia diz que o puro deve se purificar ainda mais. O santo deve se santificar ainda mais. Assim como o impuro vai se tornar cada dia mais impuro. Quem é injusto vai praticar mais injustiça ainda. Já me perguntaram algumas vezes, pastor, o que o apóstolo João quis dizer com este texto? Ele está dizendo que não tem problema a gente ficar cada dia mais impuro? Não. O que ele está dizendo, meus irmãos, é que vai chegar um tempo em que as pessoas se definirão cada vez mais de que lado elas estão. Os impuros, eles vão ficar cada vez mais convencidos das suas impurezas e vão abraçar esta causa. E os justos e os santos, eles devem também, por sua vez, cada dia mais se convencerem da verdade que abraçaram e se firmarem nesta verdade e viverem para ela e para a glória de Deus. Não se conforme com este mundo. Seja transformado pela renovação do seu entendimento, para que você possa experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Segundo, como é que os fiéis se comportam em tempos cruéis? Os fiéis se comportam mantendo a lealdade à vontade de Deus. Eles não mudam de lado. Eles continuam fazendo aquilo que é certo. Como a Bíblia diz que o Daniel, depois que o decreto do rei foi assinado, proibindo os homens de orar por 30 dias, subiu no quarto, abriu a janela para as bandas de Jerusalém e, como costumava, a Bíblia diz, 3 vezes ao dia, ele dobrou os seus joelhos e ele foi falar com Deus. Mas importa obedecer a Deus do que aos homens. E foi assim que o Daniel fez. É assim que você deve fazer. Como é que os fiéis se comportam em tempos cruéis? Terceiro, eles continuam sendo generosos. Eles não permitem que o egoísmo, que o individualismo tome conta da vida deles. Eles continuam sendo pessoas de coração aberto. Eles continuam acreditando que a alma generosa prosperará e que quem dá
quem reparte, recebe abundantemente mais da parte de Deus. Jesus disse: dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando vos darão. Quarto, como se comportam os fiéis em tempos cruéis? Eles confiam na palavra de Deus. Eles não abrem mão dos valores da verdade do Senhor. Eles não questionam a Bíblia, eles não duvidam dela. Irmão, eu e você somos hoje encorajados por esta palavra a nos mantermos fiéis a Deus. Nós cantamos há pouco e vamos cantar novamente. Em todos os aspectos da nossa vida, nós vamos ser fiéis a Deus no nosso falar, no nosso olhar, no nosso sentir. Nós vamos ser fiéis a Deus no nosso levantar, no nosso deitar. Nós vamos continuar sendo fiéis a Deus em todas as coisas. O homem de Baal Salissa, ele não só foi fiel, como ele se tornou um canal de bênção para Eliseu e para os seus homens. E o Senhor nesta noite convida você a não só ser fiel, mas a também se tornar num canal de bênçãos para a vida daqueles que estão à sua volta.